Olá, alunos, tudo bem? Vamos começar agora mais uma aula de correções. Vamos lá? Então, antes da gente começar as correções, vamos relembrar a respeito dos coeficientes de uma função quadrática. Lembrando que a lei de formação é ax² mais bx mais c, né? A respeito do coeficiente A, gente, em um gráfico, quando a gente for analisar um gráfico, se esse coeficiente A, ou seja, o número que está acompanhando o x², ele for maior que zero, a concavidade do meu gráfico sempre vai estar voltada para cima. Agora, se o meu A for menor que zero, a sua concavidade vai estar sempre voltada para baixo. Ainda analisando esse coeficiente A, também podemos obter informações a respeito da abertura da parábola, ou seja, ela pode ser mais aberta ou mais fechada. Então, quando a gente for observar, quanto menor for o coeficiente A, ou seja, se ele for um número negativo, é 0,-1, 0,-2, quanto menor for o valor desse coeficiente, maior vai ser a abertura dele, tá? Então, mais larguinha aqui vai ser a minha parábola. Agora, quanto maior for o meu número A, por exemplo, se for um 8, um 9, então, quanto maior esse valor de A, menor é a abertura da minha parábola, ela fica mais estreitinha, tá? Vocês podem estar observando esses gráficos aí no livro de vocês, na página 109, tá? Que vai estar falando aí sobre quanto maior a abertura, né? Porque o nosso coeficiente A é menor. Então, quanto maior for o nosso coeficiente A, significa que a nossa abertura vai ser menor. Então, observem lá no livro de vocês, na página 109. Agora, falando a respeito do nosso B, do nosso coeficiente B, né? Que é quem acompanha a letra X, sem o grau, tá? Esse coeficiente B, ele indica se a parábola intercepta o eixo y crescendo ou decrescendo. Se esse B for maior do que zero, ele intercepta o eixo y crescendo, tá? Então, aqui tem uma parábola e aqui ele está interceptando, ó, quando passa no y, ele passa o quê? Subindo, então ele passa crescendo. Aqui nesse outro exemplo, também, ó, quando ele cruza crescendo, certo? Agora, se o meu B for menor do que zero, ele intercepta o eixo decrescendo. Observando aqui o gráfico, quando ele passa no eixo y, ele passa descendo. Então, ele passa decrescendo, porque o meu B é um valor negativo, tá bom? Aqui, da mesma forma, ele passou decrescendo, porque meu B também é um valor negativo. Agora, se o B tem valor igual a zero, ele intercepta o eixo y reto, tá? Então, se o meu x é zero, o valor do meu B é zero, ele vai passar reto, tá? Aqui. Eu digo reto porque ele não vai subir, não vai crescer e nem vai decrescer, tá bom? Por isso eu digo reto. Ele não tá crescendo nem decrescendo. Agora, o coeficiente C, que é meu termo independente, ele vai me dizer aonde a parábola vai interceptar o eixo y, tá? Se o meu C tem valor 2, então ele vai passar no 2 no y. Mas se esse 2 for negativo, então ele vai passar aqui no 2 negativo, tá? Então, esse terminho C é só para indicar onde passa no meu eixo y. Lembrando, se o meu termo independente for zero, ou seja, se não tiver, for só do tipo, por exemplo, 2x² mais 2x. Não tem o termo C, né, que é o termo independente. Então, a parábola ela vai cruzar o eixo y exatamente na origem, ou seja, no ponto zero. Então, se C é igual a zero, ele vai cruzar bem aqui, ó, no ponto zero, tá bom? Isso pode ser crescendo ou decrescendo, tá? Aí vai depender do meu coeficiente B e do meu coeficiente A, ok? Então, agora vamos começar as nossas correções. Começando com a atividade número 1, a respeito de gráficos de uma função de segundo grau.
O gráfico abaixo representa uma função de R em R definida por f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Aí foi dada a figura do gráfico. O intervalo em que essa função é crescente é... Então, vamos analisar aqui o gráfico. A minha parábola, quando ela passa aqui no eixo, ela começa a crescer onde? Ela começa a crescer exatamente quando ela começa aqui no ponto 1. Olha, ela interceptou o eixo y decrescendo, mas quando chegou no ponto 1 aqui, ó, ela começou a crescer. Então, como o meu número 1 ele não faz parte da parábola, bolinha aberta nele, ele vai passar então no ponto 1 por teirinha aberta, tá? Por quê? Porque o 1 não está aqui no gráfico. E crescendo a mais infinito. Por quê? Porque daqui para cima, olha, do meu gráfico, são todos o quê? Positivos, ok? Então, ele vai crescer a mais infinito. Então, alternativa aí, tá? Porteirinha aberta e 1 crescendo a mais infinito. Questão 2. Das figuras abaixo, qual é a que melhor representa a função definida por y igual a 2x ao quadrado mais 3x menos 2? Então, vamos analisar os gráficos. Olha, dado o coeficiente A sendo 2, significa que ele é positivo aqui, né? Não tem sinal de menos, então positivo. Minha parábola com cavidade para cima, tá? O meu coeficiente B está indicando aqui que ele é o quê? Ele é positivo. Então, ele vai interceptar o meu eixo Y crescendo. No caso aqui, minha alternativa A já está descartada, porque ele intercepta o eixo Y decrescendo, certo? Então, a alternativa A já está descartada. E ainda tenho aqui, ó, me diz aqui na função que o menos 2, o termo independente, é aonde o gráfico intercepta no eixo Y, tá? Então, onde vai passar? O menos 2 no Y. Olha, essa letra B para mim já não serve porque a concavidade está para baixo. Como o A é positivo, a concavidade é para cima. Letra A não serve porque concavidade está para cima, mas passa decrescendo aqui, né, quando corta o eixo Y. Então, para mim não serve, porque meu B é positivo, então corta crescendo. Na alternativa C, olha, minha concavidade está para cima, mas corta reto, né? Não corta crescendo nem decrescendo. Então, a alternativa C descartada também. Na letra D, ó, concavidade para cima, corta no 2, né, que é o termo independente, menos 2, e corta crescendo. A letra E também, ó, concavidade para cima, corta em menos 2 e corta crescendo. Mas me deu mais um detalhe nesses dois gráficos, né? Como que eu vou descartar qual tá errada? Me deu aqui o eixo de simetria, né? O que é eixo de simetria? É a metade da minha parábola, tá? É onde o x está cortando a metade da minha parábola. O eixo de simetria, aqui no caso, me deu o x, o valor de x nos dois. Vamos verificar qual tá correto, então, fazendo o cálculo do x do vértice. Ó, x do vértice vai ser igual. Eu vou usar a minha função, tá? Ó, para calcular o x do vértice, eu vou fazer menos b, quem que é b? 3. Então, x do vértice vai ser igual a menos b sobre 2a. O valor de a aqui é 2. Então, 2 vezes 2, 4. Então, x do vértice igual a menos b sobre 2 vezes 2. X do vértice vai ser igual. Menos b vale quanto? 3. Então, menos 3 sobre 2 vezes 2, 4. Então, qual que é o valor do x do vértice? Menos 3 quartos. Então, qual gráfico está correto? O x do vértice é igual a menos 3 quartos. Letra E. Então, a letra E atendeu a todos os requisitos. Ó, parábola com cavidade para cima, porque meu A é positivo. Intercepta o eixo Y crescendo, porque meu B é positivo. Corta em menos 2 aqui no eixo Y, porque meu termo independente é menos 2. E ainda tem o x do vértice igual a menos 3 quartos. Então, letra I. Questão número 3. Se A é menor do que 0, B é diferente de 0, C igual a 0, termo independente é 0,
Então, um gráfico que pode representar essa função é, olha, se o A é menor que zero, a minha concavidade é voltada para baixo, tá? Concavidade para baixo, então, letra C ou letra D. Me diz ainda que B é diferente de zero e que C é igual a zero, ou seja, lá no meu eixo Y vai cortar em zero. Quando a minha parábola passou aqui no C, cortou em zero? Não, porque o zero está aqui. Então, qual o gráfico correto? Letra D. Ó, cortou em zero, concavidade para baixo, porque meu A é negativo, né? B é diferente de zero. Então, letra D, né? Muito bem, vamos para a atividade número 4. Qual o gráfico a seguir pode representar a função f de x igual a 2x ao quadrado mais 1? Olha, para sim, o gráfico que represente uma função de segundo grau, ela tem que ser o quê? Uma parábola. Então, somente letra A e C são parábolas. A função é 2x ao quadrado mais 1, concavidade para cima, porque meu 2 é positivo. Ambas estão com concavidade para cima. Passa no termo independente 1 positivo. Então, a única que passa no termo independente 1 positivo aqui é a letra C. O B não aparece, então significa que B é zero. Se B é zero, significa o quê? Se B é igual a zero, passa reto, ou seja, nem crescendo nem decrescendo. Então, realmente, letra C, a alternativa correta. Então, se encerra aqui a correção da nossa atividade a respeito de gráficos de função de segundo grau. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês lá no portal, no fórum GR8, né? Opção Fóruns. Acessem o fórum, tirem suas dúvidas, gente. Estou lá à disposição, tá? Bons estudos!